Bom, falar em sucesso ou fracasso do programa, eu penso ser cedo. Não temos necessidade de correr. Um fenómeno que aconteceu ao longo de anos, não me parece que pudéssemos resolver em 6 meses. O período de graça concedido foi de apenas 6 meses. É evidente que quem quis aproveitar essa oportunidade, bastante generosa por parte do Estado angolano, deveria fê-lo. Quem não o quis fazer pretende enfrentar o Estado angolano, com certeza que corre um sério risco não só de perder esses recursos, como de comparecer perante os tribunais. Portanto, nós estamos confiantes no êxito desta operação. A operação não foi estabelecida para ser realizada em 6 meses. 6 meses foi apenas o período de graça dado para que aqueles que de boa vontade quisessem fazê-lo repatriassem os seus recursos. Portanto, estamos confiantes que o tempo continua a jogar a nosso favor, uma vez que o programa tem data de arranque, mas não tem data de término. Portanto, o repatriamento coercivo começa a contar a partir de 26 de dezembro. Portanto, começa a contar a partir de 26 de dezembro. Não quer dizer que a 26 de dezembro, nessa data exata, teremos aqui os recursos todos. Portanto, não é justo pensar-se desta forma. Arranca 26 de dezembro e não tem data limite. Pode levar 10 anos, 20 anos, leva o tempo que for necessário, no meu mandato ou no mandato de quem me vier a substituir. Nos próximos anos, isto é um programa para ter continuidade. Ao fiscalizar-se o Executivo, evidentemente que se está a fiscalizar também o titular desse mesmo Poder Executivo. Portanto, não vamos separar as coisas. Eu sou o responsável pelo bom ou mau funcionamento do Executivo que encabeço. Portanto, essa vontade manifesta na sessão plenária do Comitê Central, a última, essa vontade mantém-se e os órgãos que têm esta possibilidade de fiscalizar, nomeadamente o Parlamento, através das audiências parlamentares que têm lugar, regra geral, a nível das comissões de trabalho, através das visitas parlamentares que são feitas às instituições, às províncias, aos municípios. Por essas vias pode-se e deve-se fiscalizar a ação do Executivo, aliás, coisa que, em certa medida, já vem acontecendo. Bom, quanto a dados estatísticos mais concretos, a seu devido tempo, o Banco Nacional de Angola, a entidade competente, vai prestando ao longo do tempo os esclarecimentos que se impuserem. Com relação a Portugal, dos encontros que tivemos, quer com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer com o Primeiro-Ministro, António Costa, recebemos a garantia de todo o apoio das autoridades portuguesas no sentido de se conseguir, na modalidade que se vier a acordar de forma mais específica, porque uma coisa são as declarações políticas, outra coisa é a forma de fazer. Portugal as autoridades portuguesas no geral vão prestar toda a colaboração possível para que Angola possa reaver aquilo que é seu. O transporte público em Angola é problemático e com certeza que o Executivo está atento a isso. Portanto, o Ministério dos Transportes está a estudar as melhores formas de resolver a problemática do transporte público, sobretudo para as grandes cidades, Luanda e não só. Evidentemente que também neste domínio nós contamos com a intervenção do setor privado.
há intenções de investimento privado neste domínio, sobretudo pretendendo investir em sistemas de monorail e outros equivalentes. Essas intenções de investimento estão a ser analisadas pela entidade competente, nesse caso a IPEX, e a seu devido tempo, portanto, penso que vamos começar a verificar o investimento real neste domínio, não só em Luanda, como nas outras grandes cidades. Ganhos, evidentemente que quanto melhor organizado tivermos o transporte público, todos ganham. Ganham os cidadãos e ganha a economia nacional. Portanto, não vou falar em números, não vou dizer quanto é que vamos ganhar, mas que vamos ganhar, todos vamos ganhar. Ganhará o cidadão e ganhará a economia nacional. Bom, a delinquência aumentou numa determinada fase, mas posso lhe garantir que neste momento reduziu consideravelmente. E com relação à oferta de emprego, a oferta de emprego prometida no programa de governação do MPLA refere-se a um período de 5 anos, de um mandato e não a um período de 15 meses. Nós estamos a governar há escassos 15 meses. Não se pode esperar que aquilo que deve ser feito em 5 anos pudesse ter sido feito em apenas 15 meses. Tudo o que estamos a fazer na criação de um bom ambiente de negócios para que as empresas funcionem, que criem bens, criem serviços, produzam serviços e, consequentemente, emprego, é o esforço que está sendo feito no sentido de resolvermos, entre outros problemas, também o problema de emprego. Quando falamos na diversificação da economia, não só queremos aumentar a produção interna de bens e de serviços, queremos aumentar a exportação de bens, mas, ao mesmo tempo, com esta medida, pretendemos e estamos confiantes que vamos conseguir aumentar a oferta de empregos. A apreciação de que a situação social do país está a piorar é relativamente certa, correta. Digo relativamente porque o bem-estar depende muito do volume de receitas que o Estado arrecada para poder fazer investimentos na área social. O senhor sabe quanto é que estava o preço do principal produto de exportação há uns anos atrás e quanto é que está hoje. Daí a razão de estarmos a trabalhar para a tal diversificação da nossa economia. E não se faz essa transição, sair de uma economia do petróleo para uma economia, digamos, do não petróleo, de um dia para o outro. Esse milagre não existe. Jesus Cristo já morreu há muitos anos. Situação dos hospitais. A situação dos hospitais não pode ser considerada ainda como boa. Não é boa. Mas devemos reconhecer que houve ou tem havido melhorias. Já não há tanta escassez de medicamentos como se diz. Os hospitais de Luanda, que são os principais, os maiores, o Hospital Américo Boa Vida, o Josida Machel, o Hospital de Oncologia, o Hospital Pediátrico, a Maternidade de Luanda, consulta as direções desses hospitais que lhe vão confirmar que de há 6 meses para cá o quadro nessas unidades hospitalares alterou de forma significativa, que sejam eles a dizer e não o titular do Poder Executivo. Com relação à Caixa de Segurança Social, fala em militares ou ex-militares. Nós precisamos de separar as coisas. Só tem direito à Caixa de Segurança Social
os oficiais reformados. Só esses beneficiam da Caixa de Segurança Social. Ex-militares que não tenham atingido qualquer grau de oficial e que, portanto, não podem estar reformados, são desmobilizados. Reformado é o oficial, o não oficial é desmobilizado. Os desmobilizados não são atendidos pela Caixa de Segurança Social. Nós conhecemos a pressão que a UNITA vem fazendo nos últimos anos, confundindo as coisas no sentido de que os desmobilizados também sejam atendidos pela Caixa de Segurança Social. Isso não é possível. Portanto, isso não vai acontecer. Há instituições próprias para atender os desmobilizados, que são uma classe de militares ou de ex-militares, para ser mais concreto. A Caixa de Segurança Social só atende oficiais na reforma. Nada lhe garante que eu nunca passei férias no meu país. O senhor está a fazer uma afirmação gratuita. Eu não nasci hoje e ao longo dos anos já passei férias no meu país N vezes. Desta vez entendi a convite do meu homólogo, o presidente Nyusi, de Moçambique, satisfazer o seu convite e fui passar férias a um país africano. Não fui à China, não fui à Conchichina, como soe dizer-se, fui aqui perto, a um país irmão africano. O facto de eu ser Presidente da República, não estou vedado de poder desfrutar deste direito. Com relação à utilização das unidades hospitalares ou não, é errado pensar-se que os cidadãos angolanos que se tratam lá fora só são da classe dirigente, e se calhar da classe dirigente do MPLA. A junta médica em Portugal, na África do Sul, está cheia de cidadãos angolanos. 90% deles são cidadãos comuns. Quem custeia essas despesas é o Estado angolano. É verdade que o ideal seria investir esses recursos aqui no país, na melhoria das nossas unidades, para pôr fim a essas juntas médicas. Mas isso não se faz num dia. Isso é para se ir fazendo. Portanto, nós não podemos, de um momento para o outro, mandar de volta para Angola os cidadãos angolanos que estão fora em junta médica, foram autorizados pelo Estado, porque é o Estado quem está a suportar as despesas, sob pena de virem morrer aqui, porque se interrompe o tratamento de repente para certo tipo de doenças, isso pode acontecer. E o Estado é um ente responsável, isso nós não vamos fazer, apenas para não sermos acusados de estar a mandar gente para fora, mas que fique claro que quem se trata lá fora não são só os governantes e muito menos os dirigentes políticos do MPLA. Eu não sei se a clínica Girassol tem câmaras que registra a entrada e saída dos cidadãos. Se tem, com certeza que eu estou lá registado. Pelo número de vezes que entrei, não só enquanto Ministro da Defesa, como até agora, já enquanto chefe de Estado. Portanto, não façam afirmações gratuitas só para querer nos incriminar, porque isso nem fica bem. Portanto, é verdade que nós temos ainda muito trabalho a fazer no sentido de melhorar a qualidade dos nossos serviços sociais, de saúde, de educação. Nós nunca negamos isso. Nós nunca dissemos que temos um sistema de educação e um sistema de saúde dos melhores do mundo. Antes, pelo contrário, somos os primeiros a reconhecer as nossas insuficiências, e só reconhecendo as nossas insuficiências estaremos em condições de prestar atenção no sentido de inverter o atual quadro
que, diga-se de passagem, não é bom, mas está cada vez menos mal. Em 2018, estava contemplado no Orçamento Geral do Estado 3,6% desse mesmo orçamento dedicado à saúde. Para o orçamento acabado de aprovar, para 2019, nós temos 6,6% desse mesmo OGE dedicado à saúde. Portanto, é praticamente o dobro dos recursos que prevíamos em 2018, no espaço de apenas um ano. No que diz respeito à educação, embora o crescimento não tivesse sido tão grande quanto na saúde, em 2018 eram 5,4% para a educação, portanto, a porcentagem do OGE. Para 2019 são 5,8% do OGE. O crescimento não é grande, mas fica o sinal de que o Executivo dá uma importância grande a estes dois setores, quer a saúde, quer a educação. Que, com pacto ou sem pacto, nós temos de combater a corrupção. Com pacto, temos de combater a corrupção. Sem o pacto, temos de combater a corrupção. Em praticamente todos os meus discursos, eu falo da necessidade do combate à corrupção. E não só falo da necessidade de combate à corrupção, porque também tenho tido cuidado de apelar que todas as instituições do Estado, igrejas, organizações não governamentais, associações profissionais, associações cívicas e, de uma forma geral, os cidadãos, que participem de forma ativa nesta luta que é de todos. O MPLA não pretende monopolizar esta luta como sendo apenas sua. Nós não fechamos as portas a ninguém dizendo esta luta é do MPLA, só nós queremos a taça e que não queremos a interferência de mais ninguém. Isso não é verdade. Antes, pelo contrário. Somos nós quem todos os dias apelamos à participação, à contribuição de todos, sem exclusão de ninguém. Se existe alguma força política que se sente excluída desta luta, é porque ela própria auto-excluiu-se. Nós só tomamos a iniciativa e talvez o facto de termos tomado a iniciativa não tenha sido do agrado de algumas forças políticas. Com certeza estavam à espera que essa iniciativa fosse deles. Nós tomamos a dianteira, tomamos a iniciativa, mas não afastamos ninguém. Portanto, o que está a dizer é precisamente o contrário do que está a acontecer. Nós não estamos a querer ficar sozinhos nesta luta. E não estamos sozinhos nesta luta. Não só não queremos estar sozinhos, como efetivamente sentimos que não estamos sozinhos nesta luta. Com relação a esta questão, o importante é diferenciarmos de forma clara o que é que são as reservas internacionais líquidas, para que fim se destinam, qual é o caráter desta reserva, como o próprio nome diz, é uma reserva, como deve ser gerido e o que são propriamente os chamados cofres do Estado. Quando a gente fala em cofres do Estado, estamos a nos referir à conta única do Tesouro, que não tem nada a ver com as reservas internacionais líquidas. Os ministros, membros da Comissão Econômica, vieram a público explicar precisamente isso. E o que ficou claro é que o que havia na conta única do Tesouro não dava para pagar mais do que 5 meses de salário da função pública, apenas isso.
E o país parava, não vivia, não fazia mais nada, salvo pagar salários à função pública durante 5 meses, exatos 5 meses. Portanto, não houve nenhum mistério no que foi dito. No discurso político, há coisas que devem ser entendidas. Quando a gente diz encontrei os cofres vazios, ninguém está a querer dizer que encontrou zerados. O vazio não é sinônimo de zerado. Portanto, eu penso que este tipo de linguagem deve ser entendido. Obrigado. Portanto, o senhor afirma que eu protejo o engenheiro Manuel Vicente. Vai ter que explicar bem isso, o que é que entende por proteção. O engenheiro Manuel Vicente não é membro do Executivo, não é ministro. Contrariamente à situação do Dr. Panzo, que na altura em que recebemos a notificação das autoridades judiciais da Federação Suíça, era membro do governo. Já nessa altura, o engenheiro Manuel Vicente não era membro do Executivo. Não era vice-presidente, não era ministro de Estado, não era ministro. Portanto, fica difícil entender o que é que o senhor quer dizer com dar proteção ao engenheiro Manuel Vicente. Quem solicita o levantamento das imunidades junto do Parlamento não pode ser o Executivo. Estamos a falar de poderes diferentes. Quem solicita são os órgãos de justiça. Os órgãos de justiça, se quiserem dar continuidade com um determinado processo e vêm-se impedido de o fazer porque a pessoa avisada está protegida por imunidades, sendo deputado, são os órgãos de justiça quem solicitam o levantamento das imunidades diretamente ao Parlamento, não passam pelo Executivo. O titular do poder do Executivo nem tem sequer que saber, porque mesmo que souber não vai fazer nada. Não é minha competência. É um deputado, se a Justiça entende que para prosseguir com a sua ação, enquanto órgãos de justiça, importa que sejam levantadas as imunidades de um determinado deputado, solicita o levantamento das mesmas diretamente à Assembleia Nacional. A esse respeito, devo dizer que conseguimos ultrapassar um pequeno impasse que existia. Portanto, quando digo conseguimos, estou-me a referir à delegação do Executivo angolano e à delegação do Vaticano, aqui em Luanda. E, feito isso, portanto, a versão negociada, acordada, foi remetida ao Vaticano para o Vaticano se pronunciar e nós estamos à espera da posição do Vaticano. Portanto, neste momento, o que se passa é que o Vaticano é que nos deve dizer, falar ou propor datas de assinatura, acordar conosco se a assinatura será feita em Luanda, se será no Vaticano, se será na presença do chefe de Estado angolano, se não, não tem que ser necessariamente. Portanto, uma coisa é a assinatura do acordo e outra coisa é a minha visita de Estado ao Vaticano. O Vaticano, como sabem, é um Estado, da mesma forma que eu realizei visitas de Estado a outros Estados, com certeza que algum dia acontecerá, espero que seja o mais breve possível, a visita de Estado ao Estado do Vaticano. Bom, preferiu chamar-lhe sentimento de medo. Eu não lhe chamaria assim, mas o que devo dizer é que o que está em curso no nosso país é um processo, não digo inédito, porque já aconteceu em outros países, na Itália, mesmo no Brasil, alguns com sucesso, outros sem sucesso, mas é um processo que exige muita coragem, muita determinação
E é normal haver, num momento ou noutro, uma certa vacilação, mas que nós temos a certeza que o tempo vai acabar por esbater. Portanto, isso nunca foi feito em Angola. Estamos a ensaiar uma aplicação de políticas que já constavam do nosso ideário. Portanto, nos programas do partido que sustenta o Executivo, a necessidade do combate à corrupção não nasceu em setembro de 2017. O nosso programa, ou os nossos programas de anos atrás, sempre preveram a necessidade de combate à corrupção. A única coisa que aconteceu é que, surgiu, por sorte, esta equipa que, de forma corajosa, está a conseguir arrancar do papel aquilo que sempre foi o desejo do MPLA, sempre foi o desejo do povo angolano, não perpetuarmos a situação que o país vivia até relativamente pouco tempo. Portanto, eu não falo de pessoas individualmente, falo de equipa, e para dizer que, como equipa, nós não somos medrosos. A equipa é corajosa e assim nos vamos manter, porque temos a certeza que, com maior ou menor dificuldade, porque é evidente que há obstáculos pelo caminho, aliás, não seria de esperar outra coisa. Existem os obstáculos, mas os caminhos têm buracos, têm pedras, têm riachos por saltar, se não nos queremos molhar, têm obstáculos. Se alguém pensa que vai à luta desejando vencer sem encontrar obstáculos, isso não existe. No mundo não existe. Nós não estamos a fazer uma simples reabilitação. Nós estamos a construir uma nova sala do Conselho de Ministros. Na impossibilidade de ampliar a presente sala, os técnicos concluíram da vantagem da construção de uma nova sala. É isso que está sendo feito. E nós não temos vergonha de o dizer publicamente. Não se está a roubar dinheiro. A sala do Conselho de Ministros não é para lazer, é para trabalho. Se nós estamos a construir um instrumento para melhor trabalharmos, para melhor servirmos os angolanos na função que exercemos, que o Executivo exerce, penso que não temos que ter vergonha disso, nem receio de dizer aos angolanos que estamos a construir uma nova sala do Conselho de Ministros. É simplesmente uma sala, é apenas uma sala, não é um palácio. Portanto, não estou a ver também qual é a razão de ser da sua pergunta. Pelo fim, o que já arrecadou ainda não deu para amortizar o investimento feito. Aliás, o período de amortização leva sempre alguns anos. Que medidas é que foram tomadas ou serão tomadas no sentido de corrigir esses males? Bom, eu acredito que algumas medidas já vêm sendo tomadas. Talvez não as suficientes. Precisamos de continuar a corrigir esta situação que está errada. Eu louvo, digamos, a sua intenção de ver ordem na sociedade, mas, paradoxalmente, se as autoridades expulsarem algumas dessas pessoas, expulsar dos apartamentos ocupados ilegalmente, talvez alguns dos seus colegas sejam os primeiros a apontar o dedo ao Executivo, acusando-o de violação dos direitos humanos, coitados, e agora onde é que vão com as famílias,
como se antes de ocupar esses apartamentos vivessem em Orlando. Não é verdade? Não concorda comigo? Pronto. Concorda comigo, ainda bem. Mas, pronto, são situações com as quais vivemos e que temos que enfrentar. Daí a razão da Operação Resgate. A Operação Resgate visa precisamente pôr cobro a toda esta quebra de valores, fazendo mão a um conjunto de ações que erradamente se pensa ou se diz que só são ações de caráter policial. Não, antes pelo contrário. E aí vamos voltar à questão da corrupção. Aliás, a corrupção também é uma das quebras de valores. Quando eu dizia com relação à corrupção que nós não queremos ter o monopólio desta luta, isto é uma luta de todos, também com relação à Operação Resgate dos Valores, é uma luta de toda a sociedade, não é uma luta da polícia. Tanto que não caiamos no erro de pensar que é a polícia quem vai resgatar os valores. A polícia só vai atuar naquelas situações mais aberrantes. De resto, o trabalho de educação permanente, que não é para fazer em um mês, nem em 6 meses, nem em um ano, mas é para fazer sempre, enquanto estivermos vivos, isto é da responsabilidade de toda a sociedade, de todos nós. Executivo, partidos políticos, associações, igrejas, escolas. Aliás, é de pequeno que se torce o pepino, portanto, é na escola onde a gente deve começar por transmitir aos mais jovens os mais nobres valores da nossa sociedade. Portanto, também com relação ao resgate desses valores, onde isso se enquadra, a questão que o jornalista acaba de pôr, todos nós devemos estar envolvidos. Bom, com relação ao acórdão do Tribunal Constitucional, o Executivo não altera os acórdãos dos tribunais. Muito se tem falado como se fosse tão simples quanto o titular do Poder Executivo dizer, chamar o juiz-presidente do Tribunal Constitucional e dizer amanhã quero ver alterado esse acordo. Se não faço, sou preso. Se o faço, sou preso também, porque estarei a violar a separação de poderes. Então, onde é que eu fico? Prefiro não violar o princípio da separação de poderes. Jogada de xadrez. O xadrez é jogado, é um jogo a 2. Portanto, tem que me dizer quem é o meu adversário. Ainda ninguém me disse. Quer dizer que pela primeira vez falou ao acaso? Quem é o meu adversário? Um jogo de xadrez joga-se contra alguém. Então digam quem é o meu adversário. Por enquanto estou sem adversário, por isso é que o checkmate tarda a chegar. Para 2019, nós aprovamos um Orçamento Geral do Estado. Talvez começar por dizer que melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, essa divisa não é minha. É do partido que eu dirijo. É do MPLA. Portanto, está bem acima da minha pessoa. Eu procuro executar, uma vez que estou à frente do Executivo, e o Executivo é um instrumento de governação do partido governante. Para o orçamento de 2019, nós temos indicadores
que, em princípio, vão levar à melhoria da situação dos cidadãos angolanos. Começando pelo próprio teto do OGE 2019. Eu vou começar um pouco atrás. Em 2016, estava em 5,3 mil milhões. Em 2017, subiu para 5,4 mil milhões. Em 2018, subiu para 9,6 mil milhões. Para o ano 2019, a Assembleia acaba de aprovar um teto de 11,3 mil milhões. Portanto, não baixou, mas subiu. Com mais recursos, resolvem-se mais problemas. Nós tínhamos um déficit orçamental em 2016 de 3,8. Em 2017, de 6,3. No corrente ano de 2018, esse mesmo déficit já passou de 6,3 para 0,4 no corrente ano. E para o próximo ano prevemos 1,5. Portanto, já estivemos com 6,3 em 2017 e para 2019 esperamos 1,5. Se falarmos da taxa de crescimento, em 2016 estávamos com 2,6%, com menos uma taxa negativa, portanto, com uma taxa negativa de 2,6% em 2016. Portanto, a economia estava a regredir, não estava a crescer. Em 2017 continuávamos em baixa, ou seja, com uma taxa negativa de 0,15%. Em 2018, no corrente ano, já temos uma taxa de crescimento positiva, ainda negativa, de 1,1%. Mas para 2019, prevemos uma taxa positiva, nada desprezível, de 2,8%. Em 2016, tínhamos uma taxa de inflação de 41,9%. No ano seguinte, 2017, baixou-se para 23,7%. Em 2018, essa inflação já estava mais baixa ainda, nos 18%. Mas para o próximo ano, e daí a novidade que não é novidade, porque vem no OGE, que já foi aprovado, para 2019 prevemos uma taxa de inflação de apenas 15%. Não é que seja boa, podia ser melhor, mas quem já teve 41,9% há apenas 2 anos atrás, passar de 41,9% para 15%, só temos que nos dar por satisfeitos, se não quisermos ser ingratos. A diferença da taxa de câmbio no mercado, entre o mercado paralelo e oficial, no corrente ano, em janeiro do corrente ano, estava essa diferença em 150%. Em setembro deste ano, portanto em apenas 9 meses, o Executivo conseguiu baixar essa diferença da taxa de câmbio de 150% em janeiro para meros 23% no mês de setembro do corrente ano. Isso em 9 meses. Bom, o crescimento que a saúde e a educação terão no orçamento de 2019, já me referi a ele, portanto, escuso de repetir. Nesse mesmo orçamento para 2019, nós prevemos um incremento de recursos para a agricultura
que é 5 vezes superior ao do corrente ano de 2018. Portanto, de um ano para o outro, nós vamos quintuplicar a fatia do Orçamento Geral do Estado para a agricultura, que era irrisória, eu diria mesmo vergonhosa, era de apenas 0,3% e vai passar para 1,6% em 2019. É suficiente? Não é? Evidentemente que não é suficiente, mas é bem melhor. Se quintuplicou, é bem melhor. Mas talvez importa dizer que este incremento do Orçamento da Agricultura destina-se sobretudo a programas virados ao apoio à agricultura familiar. Os fazendeiros, esses têm como resolver o seu problema, vão à banca e, desde que provem que têm capacidade de reembolso, resolvem o seu problema. O mesmo não se passa com os camponeses. O Estado tem o dever de apoiar continuamente os camponeses. E a forma que encontramos é essa, de incrementar em 5 vezes os recursos que serão postos à disposição dos programas de apoio à agricultura familiar. E esta estatística não é tudo para responder à sua pergunta. Ontem mesmo recebemos, aqui em Luanda, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, com quem negociamos e conseguimos a aprovação de um programa alargado de financiamento a Angola no valor de 3,7 mil milhões de dólares, dos quais muito próximo de 1 mil milhão já estão nas nossas contas desde há dias. Nos próximos 3 anos entrará o resto até atingir o teto de 3,7. Com um período de graça de 4 anos e meio, a contar de agora, e um período de reembolso ou de maturação de 10 anos e meio. Daí a razão eu ontem ter dito que nenhuma outra instituição no mundo oferece essas condições, e com uma taxa de juro anual variável, mas que em momento nenhum ultrapassará os 3% ao ano. Portanto, são condições. O Executivo angolano conseguiu negociar um programa alargado de financiamento com esta instituição, em condições que nos parecem ser bastante boas. Nós não conseguimos isso com mais nenhuma instituição de crédito. 2,5% até 3% de taxa de juro anual, reembolsável em 10 anos, 10,5%, neste valor. Portanto, só daqui a 4 anos e meio é que começamos a pagar ou a reembolsar este financiamento. Durante todo o período de vigência do programa, que é de 3 anos, Angola não vai pagar absolutamente nada, para que as pessoas melhor entendam quando nós dizíamos ontem que as condições são das melhores possíveis. Este programa alargado de financiamento vem precisamente para reforçar a capacidade do Executivo em resolver os problemas da população. Todos os problemas sociais e não só da população, garantir
o êxito do programa de diversificação da economia, aumentar as exportações, reduzir com isso as importações, aumentar o volume de receitas cambiais não petrolíferas e, consequentemente, aumentar a oferta de emprego para os nossos cidadãos. Não se trata propriamente de um desentendimento com relação a esta questão específica que colocou do exame do DNA. O que se passa é que a UNITA e a família, ainda na vigência do anterior executivo, solicitou que o governo fizesse a exumação e a trasladação dos restos mortais do Dr. Jonas Savimbi. O que, por razões de diversa ordem, acabou por não acontecer. Não é isso que está em questão. A verdade é que, imediatamente após a minha investidura, nós não só ouvimos pela comunicação social intervenções de políticos da UNITA a solicitar que o atual executivo desse continuidade e concluísse com este processo. Como se não bastasse, eu recebi em audiência o senhor Isaías Samacuva, líder da UNITA, que, entre outras questões que me trouxe, colocou também este problema. Eu procurei inteirar-me do histórico. O que me foi dito é que já tinha sido criada uma comissão para tratar deste assunto, e o que fiz foi reativar essa mesma comissão. Essa mesma comissão foi reativada e começou de imediato a trabalhar, quer com a direção do Partido UNITA, quer com a família. Portanto, a UNITA queixava-se de lentidão neste processo. E nós procuramos satisfazer a sua ansiedade de ver o caso resolvido o mais rapidamente possível. E assim o fizemos. E trabalhando sempre em conjunto, portanto, a Comissão do Executivo, a direção da UNITA e a família, no sentido de tornarmos realidade o desejo quer de uns, quer de outros. E o que devo dizer é que, neste momento, no que ao Executivo diz respeito, nós estamos em condições de realizar esta operação a qualquer momento. Mas não encontramos, paradoxalmente, da parte da direção da UNITA, sobretudo, a mesma vontade. O que choca com a ansiedade demonstrada meses atrás. Hoje não tem pressa. Primeiro diziam, o governo anda rápido, que a gente quer esta operação realizada. O governo andou rápido e diz, estamos em condições de realizar a operação. E a resposta que estamos a ter é que, não, tenham calma, que nós agora não temos pressa. Mais palavra, menos palavra, é isso. Com relação ao exame de DNA, não há nenhuma contradição. O que ficou acordado é que, uma vez feita a exumação dos restos mortais, quer o governo, quer a família, vão fazer, a partir de amostras,
o tal exame de DNA para confirmar que efetivamente são os restos mortais dele. Portanto, o governo faz, a família também faz. Isto está acordado. Nós estamos preparados para fazer. E logo a seguir, depositar os restos mortais na localidade escolhida pela direção da UNITA e pela família. Portanto, é preciso que a opinião pública saiba do que realmente se está a passar. O que se está a passar é isso. É que, por um lado, pediram-nos pressa, mas hoje estão-nos, por outras palavras, a pedir que aguentemos mais um pouco, que não corramos. Nós não estamos a correr, estamos em condições de o fazer a qualquer momento. Muitas famílias angolanas gostariam que o Estado angolano também os ajudasse a localizar os restos mortais dos seus familiares tombados durante o conflito armado. Localizar, exumar, trasladar. Bom, quem tem essa possibilidade está a querer desperdiçá-la. Portanto, é um caso para pensar. A minha apreciação é que sim, que temos um espaço público mais aberto, e é para continuar. Portanto, não sei se há algum sinal, sentiu algum sinal de recuo. Se sentiu, é um falso sinal, porque não existe a intenção de recuar. Os dossiês são para ir sendo resolvidos. Nós tivemos durante muitos anos o dossiê Rádio Eclésia, expande, não expande, expande, não expande. Este é um dossiê que hoje pertence ao passado, portanto está ultrapassado, está resolvido. A questão do reconhecimento do islamismo em Angola, sabe que, se por um lado a Constituição diz que somos um Estado laico, e somos de facto, por outro lado, há aspectos de ordem cultural que também devem ser tidos em conta, nomeadamente o facto de, maioritariamente, Angola ser, ou Angola não digo, mas a população angolana ser maioritariamente cristã, tanto de várias confissões cristãs, não só a católica como outras. Bom, isto não é fator impeditivo para a não permissão de outras confissões. O que se passa é que ela não está reconhecida, mas não se pode dizer que aqueles crentes nessa religião que estão impedidos de praticar. Tanto é assim que até a praticam na via pública, pelo que é do nosso conhecimento, encerrando vias, dificultando a vida do cidadão comum no dia a dia, e nunca ninguém os molestou pelo facto de estarem a rezar na via pública, que até é um local impróprio. Portanto, é uma questão que para nós não é tabu. Nós temos que enfrentar as questões de frente, com frontalidade, e as entidades competentes, com certeza, que estão a analisar, quer esta, quer a aprovação de outras confissões religiosas que têm pedidos feitos e ainda não estão autorizados. Portanto, não se pode destacar apenas esta, mas ela se enquadra num grupo de umas quantas que ainda não estão autorizadas. O processo decorre e vamos aguardar o seu desfecho. E dizer que não é verdade que as pessoas são detidas pelo simples facto de serem apanhadas a ler o Corão. Isto eu desminto categoricamente. Portanto, não há ninguém que, estando a ler o Corão, é detido só pelo facto de que está a ler o Corão. Isso é falso.
lerem livros, se vocês estão condenados, foram condenados a passar o negócio. Não deve ser o Corão, não acredito. Não foi ao Corão, por lerem livros. Foram livros apenas. Você disse que era o Corão, né? Sim, e nós temos 4 pessoas condenadas, foram condenados no ano passado a 3 anos de prisão pelo Tribunal Provincial de Luanda, estão na comarca de Viana e Bom, espalhados. nós recebemos, então devia ter sido concreto, ia direito ao assunto. Sim. Nós recebemos há bem pouco tempo alguns representantes da sociedade civil, alguns, não são todos, evidentemente, tanto presidentes de associações cívicas, que colocaram muitos problemas e entre os quais colocaram este caso concreto e um outro. E eu prometi averiguar e dar uma resposta nos próximos dias. Portanto, o Ministério da Justiça está a analisar este caso e um segundo, que assim de repente não me lembro, mas se eu prometi, pelo menos ver o que é que efetivamente aconteceu. Isso está sendo feito e aguardemos também pelo desfecho. Bom, eu fico muito satisfeito quando o jornalista, em vez de fazer perguntas, dá respostas, que é o seu caso. Isso poupa-me o trabalho de ter de repetir a resposta que acabou por ser dada por si próprio. Portanto, é função do Estado zelar pelas camadas mais desfavorecidas da população. E há várias formas de o fazer. Já tudo está inventado, nós não vamos inventar nada, vamos fazer aquilo que as economias de mercado, regra geral, fazem um pouco pelo mundo fora, evidentemente com as adaptações que se impõem, consoante a realidade de cada país. Portanto, isso vai ser feito. Em todas as economias, em todas as sociedades, há ricos, há classe média, há pobres e há muito pobres. A missão do Estado é criar condições no sentido de que a percentagem entre uns e outros seja, entre aspas, aceitável. Portanto, uma sociedade não pode ter 90% de pobres ou muito pobres. Da mesma forma que também não pode ter 90% de milionários. Portanto, isso é impensável. Tem que ter todas essas franjas, tem que ter ricos, com dinheiro ganho de forma limpa, se quisermos falar em linguagem clara e simples. Portanto, ser rico não é crime, o rico não é necessariamente corrupto, isso que fique bem claro. Nesta nossa luta contra a corrupção, nós não estamos a lutar contra o rico, porque se não houver rico, não há riqueza. E o país tem que ter riquezas. Os ricos têm que dar emprego aos pobres. Portanto, tem que haver ricos, desde que não atropelem a lei e as normas que qualquer sociedade define como limites. Isso para dizer que se a pobreza atingiu níveis assustadores, o Estado deve tomar medidas no sentido de fazer baixar consideravelmente esses níveis considerados assustadores de pobreza. Com um conjunto de medidas que eu não vou aqui enumerar, algumas delas o senhor jornalista acabou de o fazer. Bom, nós queremos fazer as privatizações de forma correta. Ou seja, nós não vamos entregar o património do Estado a nenhum grupo específico de bandeja. Não vamos fazer isso. Porque, aliás, é isso que nós estamos a combater. Se fizermos isso, então,
é melhor irmos para casa, né? Não estamos a fazer nada. Nós queremos privatizar de forma correta. E as formas corretas são conhecidas. Por via do concurso público, por via da Bolsa de Valores, se existe, por via do mercado de capitais, que no fundo é um embrião da Bolsa. Portanto, será por esta via que a privatização vai ser feita. Nós não vamos tirar do Estado para entregar a algum privilegiado. Portanto, fique descansado que isso não vai acontecer. Bom, esta é uma questão que é melindrosa, porque nós estamos com uma taxa de desemprego de cerca de 20% e todas as ações que levem ao crescimento dessa taxa devem ser sempre muito bem ponderadas. O seu colega, que o antecedeu, disse muito bem que as privatizações geram, de uma forma geral, mais desemprego. Portanto, a sociedade ganha por um lado, mas perde por outro lado. O privado que ficar com as unidades privatizadas há de querer ficar, vai fazer estudo de viabilidade do negócio e vai ficar com a mão de obra estritamente necessária, deixando o excedente à responsabilidade do Estado. Quando nós nos referíamos à redução da máquina do Estado, isso é para ser feito por fases, começando pela composição do próprio Executivo, que hoje não tem os 35 ministros que tinha antes, tem pouco menos de 30. Bom, e outras medidas de contenção das despesas, no geral, que não passam apenas pela redução do pessoal administrativo, mas que é uma forma de despesa, mas há outras despesas do Estado que importa reduzir e que, ao longo do mandato, com certeza que de forma gradual vamos reduzindo. Não queremos nada feito de forma muito brusca, sob pena de depois resolvermos um problema e abrirmos dois novos problemas. Sim, de facto, nos 15 meses do meu mandato não visitei nenhum país da América Latina. Mesmo assim, há quem seja da opinião de que passeei demais, como se tivesse passeado. Estive em serviço a favor de Angola, a favor do país, e mesmo assim não deu para estar em todo o sítio onde eu gostaria de estar. Mas tenho tempo para fazer isso. Não tinha que o fazer necessariamente no primeiro ano do meu mandato. Portanto, nós vamos visitar, não digo todos, mas alguns países também da América Latina. Em princípio, o que eu posso garantir é que está mais ou menos já palavrado entre eu e o meu homólogo cubano, Díaz Canelas, visitar Cuba ou no fim do primeiro trimestre do ano, 2019, ou no início do segundo trimestre do ano. Trimestre. Portanto, em princípio, com relação a Cuba, está mais ou menos assegurado, bastando apenas que, a nível das diplomacias, se acertem em concreto as datas da visita. Com RDC. relação ao nosso vizinho, nosso país vizinho, a RDC, eu não tenho opinião. Portanto, eleições num país são uma matéria que, em princípio, tem a ver com o próprio país, as autoridades do país, os partidos políticos, os concorrentes e não concorrentes, a sociedade civil. É evidente que gostaríamos todos de ver que
elas tivessem lugar na data inicialmente aprazada, mas também acredito que terá havido razões objetivas de força maior que levaram ao adiamento das eleições por cerca de uma semana. Portanto, só os próprios congoleses sabem das razões reais que levaram a esta decisão. Eu penso que por 7 dias o importante é que elas tenham lugar. Não serão no domingo, mas que tenham lugar. E nota-se que houve a preocupação de ser ainda neste ano de 2018. Portanto, não se quis passar para o ano seguinte, nem que fosse no dia 1 de janeiro, já seria de 2019 e não 2018. Portanto, os nossos votos são que o ambiente melhore consideravelmente. Sabemos que existe alguma turbulência, alguma agitação, que é normal nos processos eleitorais, desde que não haja mortos e feridos. Portanto, quando há mortos e feridos é sempre de lamentar. O nosso desejo é que nesta uma semana que falta, que as coisas voltem completamente à normalidade e que se crie, portanto, o ambiente para que os cidadãos possam exercer no dia 30, de forma sossegada, o seu direito de escolher os dirigentes que vão estar à frente do país nos próximos anos.